Fala galera, bem-vindo ao canal Exatamente, eu me chamo Haroldo, sou professor de Química e eu já convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube e dar um like lá na nossa página no Facebook Exatamente, tá certo? Nós vamos fechar aqui a parte de estequiometria, eu disse que ia fechar no outro vídeo, mas na verdade o último assunto é agora. Na verdade o que a gente vai ver agora para poder encerrar é reagente limitante e reagente em excesso. Como sempre, em rendimento, em pureza, agora em reagente limitante e reagente em excesso, também não existe exatamente a quantidade, olha aí, exatamente, lembra? Não existe a quantidade exata para poder reagir no laboratório. A gente sempre mistura uma quantidade a mais de um reagente ou uma quantidade a mais de um outro reagente. Ou seja, sempre tem um cara em excesso. Ou sempre tem um cara que é o limitante, né, que está em falta na reação. Por exemplo, você tem em casa para fazer um bolo 3 xícaras de farinha de trigo e 10 litros de leite. Não é isso? Então, se você quer fazer um bolo usando as 3 xícaras de farinha de trigo, você não pode usar aí todos os 10 litros de leite, não faz sentido. Você vai usar toda a farinha de trigo que você tem, mais uma parte do leite. A gente diz então que a farinha de trigo é o ingrediente limitante, porque ele está em pouca quantidade, e o leite que está em sobra é o reagente em excesso, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês o enunciado de uma questão, vou mostrar primeiro como é que se identifica um reagente em excesso e o reagente limitante, e depois a gente mostra o cálculo estequiométrico da coisa, tá certo? Então vá lá para o quadro, me acompanha aí nesse enunciado. Considere a reação a seguir, C mais O2 dando CO2, já está até balanceado aí. Letra A, misturando-se 36 gramas de C com 40 gramas de O2, calcule a quantidade de CO2 formada. Então, volta aqui para cá. O primeiro passo para você resolver essa questão é descobrir quem é o reagente limitante. Então, ele te deu dois valores aí. Ele te deu, primeiro, um valor relacionado a C e um valor relacionado a O2. E aí, como é que você vai... Qual dos dois valores que você vai usar para poder calcular a quantidade de produto formada? Né? Porque vai dar um valor referente a um reagente e um valor referente a outro reagente. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular a quantidade de CO2 formada com os dois valores que ele te deu. Então, o menor desses valores vai ser para o reagente limitante e o maior desses valores vai ser para o reagente em excesso. Então, volta lá para o quadro que eu vou te mostrar isso. Ó. Primeiro, entre C e CO2. 1 mol para 1 mol, já está balanceada. Então, 12 gramas de carbono, que é a massa molar, está para 44 gramas de CO2, que é a massa molar, né? 12 mais 16 vezes 2, assim como 36 gramas de carbono está para X. Então, quando você multiplica cruzado aí, dá até para simplificar, ó, 12 com 36 dá 1 e 3. Então, 3 vezes 44 dá 132 gramas formado com base no carbono. Agora, vamos para o oxigênio. 1 mol para 1 mol. 32 gramas, que é a massa molar, está para 44 gramas, que é a massa molar. Assim como 40 gramas, que foi o valor que ele deu no enunciado, está para X. Então, quando você multiplica cruzado, vai dar 32x igual a 40 vezes 44. E passando 32 dividindo, x é igual a 55. Então, repara, quando usamos o valor de C, você obtém 132. Quando usamos o valor de O2, você obtém 55. Isso significa dizer que o O2 é o reagente limitante, porque produz menos CO2, e o C é o reagente em excesso, porque produz mais CO2. Então a resposta dessa questão é 55 gramas. Volta para cá. 55 gramas por quê? Porque a quantidade formada de CO2 a partir do reagente limitante é 55 gramas. Você não pode se basear nas 3 xícaras de farinha de trigo que você tem na sua casa. Você tem que se basear, você não pode se basear nos 10 litros de leite que você tem na sua casa. Você tem que se basear na farinha de trigo, que está limitando aí o bolo, né, no caso. Então, no caso aí você tem carbono e oxigênio. Como o carbono é um reagente em excesso, a gente ignora. Vai considerar só os 55 gramas, que é a quantidade de CO2 formada a partir do reagente limitante. Tá certo? Convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir nossa página no Facebook. Vem com a gente, vem de Exatamente.